Senhor, consagramos a Ti esse momento, esta palavra. Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua igreja, pelo Teu amor, pela Tua igreja e por aqueles que o Senhor morreu. O Senhor possa revelar-nos e entregar a nós, Senhor, o desejo do Teu coração para essa noite. Fala conosco por intermédio dessa palavra, desse capítulo de Hebreus. Nos ensina, Senhor, admoesta o nosso coração, ilumina a nossa mente, nos leva a avançar. Essa semana, irmãos, eu me debrucei um pouco mais sobre esse trecho da palavra, né? Capítulo 6, versículos de 1 a 3, e até, de certa forma, com bastante temor de chegar no 4, porque eu falei, aí o caldo vai engrossar, né? É um versículo bem complexo, sobre o qual tem muita polêmica, né? E eu até querendo, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, vocês têm que entrar nessa polêmica e assumir posições aqui, das quais a gente tem certa convicção, mas não a certeza absoluta, né? Tem coisas que a Bíblia não nos deixou a convicção absoluta. Mas graças ao Senhor, meditando diante do Senhor ao longo dessa semana, eu tentei me posicionar e me colocar na posição dos nossos irmãos hebreus, nossos irmãos judeus do primeiro século. O que será que aconteceu com eles, né? O que aconteceu com a vida deles? Por que o Senhor colocou esse livro de Hebreus aqui conosco e colocou uma experiência tão prática, né? Uma situação, uma circunstância real? Aqui não é uma questão tanto de ensino teológico, mas é uma circunstância real que os nossos irmãos viveram naquele primeiro século. O que aconteceu ali? Por que nós estamos aqui hoje, essa noite? Será que nós estamos aqui para conhecer um pouco mais da Bíblia? Para ganhar conhecimento? De certa forma, sim, a gente quer conhecer a palavra do Senhor, a gente quer conhecer cada vez mais. Mas a gente sabe que o conhecimento parece uma coisa assim que é meio volátil, né? Você conhece isso hoje, passa um tempo, existe a possibilidade que esse conhecimento ele fique lá nas camadas mais profundas da sua mente e você venha se deparar com circunstâncias do mundo real, do mundo concreto, e você não consiga recuperar o conhecimento que você teve sobre essa palavra. E eu fiquei pensando nisso com respeito aos nossos irmãos, porque a palavra fala que agora tendes necessidade de novo de vos ensinar. Quanto tempo deve ter se passado desde o momento em que eles ouviram pela primeira vez a palavra concernente à salvação, os fundamentos, e não só os fundamentos, né? Porque eles estavam, de certa forma, sendo admoestados, porque eles tinham parado nos fundamentos. E os fundamentos estavam sendo aqui comparados ao leite da palavra, né? Então, o que aconteceu com os irmãos? E essa indagação que eu estava tendo no meu interior, o Senhor veio progressivamente me dando um pouco de entendimento, né? É claro, muito fácil a gente olhar para os nossos irmãos, e toda vez que a gente vê alguém falhando, a gente rapidinho já tem um juízo de valor a respeito. Também, olha aí, eles ficaram no leite, eles não avançaram, eles não fizeram o que deveriam ter feito. Os irmãos hebreus falharam, olha que situação. Mas eu creio que a gente precisa se inserir nesse contexto, porque com certeza, talvez nós não sejamos melhor do que eles. Apenas a circunstância que se abateu sobre eles seja diferente, eventualmente, de circunstâncias que tenham se abatido sobre nós até hoje. Quem aqui passou perseguição da igreja? Eu nunca passei perseguição estando dentro, vivendo como igreja, como uma comunidade. Mas olhando os nossos irmãos hebreus, o Senhor fez questão de trazer a experiência deles para a palavra. Nós podemos imaginar que os hebreus não eram os únicos cristãos naquele momento, naquele local. Muitas outras cidades, muitos irmãos espalhados, e nem tudo que aconteceu com todos os irmãos está aqui na Bíblia. A própria palavra fala que se tudo que aconteceu dentro do contexto do reino de Deus fosse colocado dentro da palavra, não ia caber, nem que os céus fossem papel e os mares fossem tinta. Não ia dar. Mas o caso dos hebreus foi trazido até nós, né? E tem sido gradativamente explorado no sentido da gente entender. E quando a gente fala entender, eu pude ganhar diante do Senhor também que
A gente às vezes se parece como um marciano, né? O estereótipo de um marciano. Como é que é o estereótipo que a gente tem de um marciano? É aquele cara que tem uma cabeça grande e um corpinho pequeno. Então a gente já imagina, ele deve ter um intelecto altamente desenvolvido. Tem muito conhecimento, mas o corpo dele não pratica nada. As mãos dele são curtinhas, o corpo é mirradinho, pequenininho. E o Senhor me mostrou ao longo da semana, né, que se nós tomarmos a palavra única e exclusivamente como conhecimento, e ela não puder ser praticada na nossa vida, nós vamos nos tornar como tais pessoas, com um intelecto muito grande, conhecemos muito a palavra do Senhor, estudamos toda semana, nos aprofundamos neste livro, em vários outros livros, mas a nossa vida, ela continua incipiente, ela continua como de menino. O que diferencia uma coisa da outra, né? O que diferencia uma pessoa que tem uma envergadura normal, tem um conhecimento e tem um corpo normal, né? Tem um intelecto normal e um corpo normal, daquele que tem apenas o intelecto, ou seja, ele estuda muito, ele sabe muito. E não que com isso aqui eu esteja desprezando o conhecimento, muito pelo contrário. A palavra do Senhor e o conhecimento, ela é luz para o nosso caminho. Ela ensina, ela mostra o que é certo e o que é errado, o que é justo do que é injusto, o que é o desejo do Senhor e o que não é o desejo do Senhor para a nossa vida. Mas se a gente não praticar, aquilo não se consolida. Inclusive nós vimos isso aqui em semanas anteriores, que toda vez que você adquire um conhecimento e você exercita, inclusive ensinando aquele conhecimento, você aprende mais, porque você é levado a entender aquilo lá para poder explicar. E se você vivenciou aquilo ali na prática, né, num laboratório, como um engenheiro construindo um prédio, como um desenvolvedor de sistemas fazendo um sistema ou um software, em todas as áreas do conhecimento, aquilo vai se consolidar em você e isso vai trazer para você o que é chamado maturidade profissional. Aqui, irmãos, o princípio é o mesmo. Se a gente vem para cá, vem para as reuniões e a gente busca apenas o que o Senhor tem para me falar hoje, tem alguma novidade? Tem algo a mais que eu preciso saber? Certamente tem novidades. Certamente tem coisas a mais que nós precisamos saber, conhecer. Mas se nós não pudermos praticar, a gente vai continuar com o corpinho de criança, né? Com a experiência de criança, com a experiência de aprendiz. E eu percebi que nesse trecho da palavra, existe por trás dele alguns fatores que levam então ao entendimento do que aconteceu com os nossos irmãos. Eu vou comentar um pouco mais profundamente na sequência dos nossos versículos, né? A gente não pode nunca esquecer de contextualizar de onde vieram os nossos irmãos naquele primeiro século. Em sua maioria eram judeus. Como judeus, eles tinham uma religião extremamente consolidada, por 10 mandamentos e 613 ordenanças, e uma prática de cerca de aproximadamente quase 4.000 anos, 3.000 e poucos anos, quase que chegando aos 4.000 anos. Então, é como se você dissesse: olha, a minha vida inteira eu aprendi assim. Quem já se deparou com pessoas falando assim com você com relação às áreas de conhecimento humano? Eu construí a minha casa na estância, meu pai tinha feito um projeto, e ele observou, ele estava nos Estados Unidos, eu mandava as fotos para ele, mandava um relato do que estava acontecendo, e ele falava: isso aí está errado. E aí eu fui uma vez lá na obra falar com o pedreiro que estava lá, eu falei para ele: olha, isso aqui está errado. Aí ele falou: quem disse que isso está errado? Eu falei: olha, que o projetista dessa casa aqui falou que isso aqui está errado. Aí ele falou: eu fiz a minha vida inteira isso assim. Ele estava errado, só que ele fez isso a vida inteira assim. Então a gente olha a experiência dos nossos irmãos hebreus, judeus, as reações que eles tiveram advêm de um background, de uma retaguarda, de um histórico mais ou menos assim, em que você contrapõe isso para o momento que nós vivemos, né? Mas olha, eu há 50, 60 anos fui católico, eu há 40, 50, 60 anos eu fui uma pessoa baseada em filosofias, e agora eu me tornei um cristão. Será que de um dia para o outro você se esvaziou daquilo tudo e está apto a, né? Você consegue se desvencilhar dessa bagagem que está para trás? A gente sabe que não.
que para esvaziar o nosso velho homem, ainda que ele vá para a cruz, né? Ainda que ele seja sepultado, existe todo um processo ao longo da nossa vida para operar essa transformação. Se fosse simplesmente tirar um conteúdo e pôr outro, né? Seria mais fácil. Põe o cara lá na sonoterapia, induz ele, apaga as memórias dele com eletrochoque, faz alguma coisa, implanta nele um conhecimento novo, uma vida nova, e ele está pronto. A gente não nasce pronto. Por isso que a palavra fala e compara eles a meninos. Ser menino é algo errado? Não, não é errado. Ser menino é próprio da época de menino. O que é errado é ser menino quando você é adolescente. O que é errado é você ser adolescente quando você já é uma pessoa madura, já tem seus 30 anos, 25 anos, 26 anos. E você tem um comportamento de adolescente. E pior ainda, é você ser uma pessoa já madura, 50, 60 anos, e comportamento de um cara de 30, que gosta de emoções, que anda por aí fazendo peripécias. Então, para cada faixa da nossa vida, existe um comportamento e uma atitude que é compatível. Né? Quando essa compatibilidade ela não existe, fica evidente, né? Eu tenho um amigo muito querido. Ele tem a minha idade. Eu vou fazer 66 anos agora, fim do ano. Ele tem a minha idade. Mas o comportamento dele é igualzinho da época quando nós éramos adolescentes e saímos para farra, antes de eu ter me convertido ao Senhor, antes de eu ter crido no Senhor, antes de eu ter me salvado. Em várias circunstâncias ele é assim. O que torna uma coisa assim, às vezes até estranha, né? Desagradável, porque nossa, é difícil manter o relacionamento. Ele é um grande amigo meu. Não vou perder relacionamento com ele por conta disso. Mas eu não consigo acompanhar daquela forma, porque o tempo para mim passou cronologicamente e a minha maturidade também avançou proporcionalmente. Mais ou menos como com todos. Então eu falo, não sou anormal. Mas uma pessoa que é criança, uma pessoa adulta, se comportar como uma criança, um adolescente como criança, uma pessoa madura como um jovem, alguma coisa está errada. E é isso que está colocado aqui nesse trecho da palavra. E aí a gente pergunta, o que é que aconteceu com eles para que eles tivessem esse descompasso, né, entre o ensino que eles receberam e a atitude que eles vinham tendo? E essa é uma questão que o senhor foi falando para mim, né? Eu espero poder compartilhar com os irmãos, porque me ajudou a entender um pouco do que se passou lá, para que eu mesmo não me tornasse apenas uma pessoa crítica com relação a eles e presunçosa com relação a mim, no sentido de achar, isso, olha, eu não quero ser como eles porque eu sou melhor do que eles, eu pretendo pelo menos ser melhor que eles. Mas não é uma questão de querer ser melhor do que eles, não. É entender a razão do porquê isso aconteceu, para que então Deus, né, possa nos agraciar, nos dar vida, nos dar força, né, e nos levar a avançar. Não se esquecendo que uma criança não vai no sentido certo porque ela quer, ela vai no sentido certo porque ela é tutoriada, ela é tutelada. Nós somos tutelados pelo Senhor, irmãos, não se esqueçam disso. Nós não fazemos o que queremos ou sabemos o que devemos fazer muitas vezes. Ainda assim nós somos tutelados. Moisés foi tutelado pelo Senhor até o final da vida dele, dizendo para você vai entrar, você não vai entrar, vem faz assim, vem faz essa. Nós não podemos nunca perder a guia do Senhor. Ainda que nós conhecemos toda a palavra que revela a vontade dele, mas na hora de pôr o pé no chão e caminhar e fazer o que tem que ser feito, ou deixar de fazer o que tem que ser, que não pode ser feito, a gente precisa ser guiado pelo Senhor. Então esse também é um ponto aqui, está presente nesse trecho da palavra. Os hebreus, apesar de terem recebido uma palavra genuína e boa, né, porque toda criança que é amamentada cresce forte. Toda criança que depois é progressivamente alimentada de maneira adequada, conforme vai evoluindo o tempo, ela também cresce forte. E os nossos irmãos aqui vinham nesse crescimento, a ponto deles poderem até se alegrar com o espólio dos seus bens. Irmãos, isso não é algo comum, isso não é algo banal, isso não se faz por empolgação, isso não se faz. Quando o bicho pega, muita gente recua, fala, eu fui até aqui, mas se é para morrer, eu vou manter a minha crença no Senhor, mas não vou me entregar para morrer por ele, não. Será que não tem outro jeito de seguir na vida cristã, na fé cristã? Né? Os nossos irmãos aqui, eles foram pressionados por uma circunstância. A gente não sabe, talvez, posicionar tão claramente quanto tempo antes eles receberam a palavra e em que momento eles foram pressionados. Mas uma coisa é certa, a palavra diz,
quando era tempo de seres mestres, vocês ainda eram crianças. E ninguém se torna mestre de uma hora para outra. Então, é uma suposição razoável e consistente entender que eles já estavam há um certo tempo na jornada cristã deles. Tempo suficiente para que eles tivessem mais discernimento, mais entendimento da palavra, mais experiência viva com o Senhor, como de fato, no início até, em algum ponto tiveram a ponto de aceitar o espólio dos seus bens. Pode levar, se vocês não concordam com a gente, quer tirar os bens, tira os bens. Mas lá mais para frente, o que foi que aconteceu que apertou eles e eles acabaram sendo comparados com meninos, serem advertidos de certa forma, inclusive o ensino com relação à pessoa do Senhor teve que ser repassado aqui pelo autor de Hebreus. Ele teve que vir explicar, ó, Jesus é superior aos anjos, né? Jesus é a realidade de todas as coisas. Jesus é o sacerdote maior do que qualquer sacerdote que vocês possam analisar aí e ver. Ele é maior do que qualquer um dos sacerdotes do tempo, qualquer sumo sacerdote da era atual ainda. Ele é maior. O que aconteceu para haver essa necessidade de haver essa intervenção? Por que alguém que vinha tomando leite, crescendo, indo bem, recebendo o ensino, vieram a ter necessidade de que novamente essa palavra tivesse que ser colocada para eles, né? Então, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, a gente vai ver algumas coisas que a gente deveria passar além delas. Nós não podemos abrir mão delas, senão a nossa fé cristã ela ficaria com um lapso. Mas nós não podemos parar nelas, nós deveríamos absorvê-las durante uma determinada fase da nossa vida cristã, entender e depois seguir à frente. Vamos para nos ajudar, né, a entender essa recapitulação, ler os versículos que o Alisson falou conosco na semana passada, no capítulo 5. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos acompanhem, capítulo 5, versículos de 11 a 14. A este respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, aqui a gente já percebe que em algum momento, né, na vida, na experiência cristã deles, eles começaram a se tornar tardios em ouvir. Isso foi explicado aqui, né? Você, no início, absorve muito, quando a gente se torna cristão, né? A gente fica apaixonado, a gente ouve tudo, captura tudo, filtra quase nada, né? Mal entende às vezes o que está sendo falado, né? Você absorve, você enxuga. Por quê? Porque você muitas vezes não tem nem discernimento. A gente sabe, uma criança, ela não tem discernimento. Se você deixar uma criança, um bebê que engatinha no chão, e você tiver um pet em casa, tiver ração, é capaz de ela parar ali, pegar a ração e comer junto. A criança não tem discernimento. Então, quando a gente é um cristão recém-convertido, a gente não tem discernimento. A gente tem que ser alimentado, a gente tem que ser tutoriado. E o Senhor, o Espírito de Deus, faz isso na nossa vida. Normalmente Ele faz isso. Inclusive quando a gente se mete em encrenca de entrar em lugares errados, onde a gente talvez nunca devesse ter posto o pé, e Deus permite, Ele no fim vai lá e ainda nos resgata, né? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos ajuda, né? Mas a pessoa que é criança, nós vimos isso também, ele não tem discernimento quanto à justiça. Ele não é capaz de indicar para outras pessoas o caminho correto, para outros, e muitas vezes para si mesmo, ele não consegue entender o que é a justiça de Deus, a obra da salvação completa, do ponto de vista de justiça de Deus, e nem como essa justiça de Deus na vida prática dos homens, ela se manifesta e nos orienta em todas as coisas que fazemos, né? Eles haviam se tornado tardios, ou seja, foi algo que aconteceu a partir de um determinado momento, e ele fala, como temos dito, e aqui eu estou frisando para os irmãos, né, no versículo 12, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os oráculos de Deus estão relacionados, como nós vimos, ao conhecimento das verdades fundamentais, das verdades profundas também, de Deus, seus mistérios e tudo mais, os oráculos de Deus.
Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Inclusive, aqui a palavra, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de tomar leite. Isso não significa que todo mundo que passou da infância para a maturidade, na palavra de Deus, na experiência com o Senhor, vai ser mestre. A própria palavra, ela nos mostra que os dons são diversos no corpo. Um é mestre na palavra, outro é pastor de almas, um tem o dom de hospitalidade, outro tem o dom de línguas, outro dom de interpretação, outro dom de cura. São vários os dons que o Senhor distribui conforme a necessidade. Se todos fossem mestres, esse corpo seria só boca. E a analogia com o corpo nos mostra que o corpo do Senhor, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é pé, mas existem diversos órgãos que cumprem a missão no corpo e permitem o corpo desempenhar as ações que são necessárias para a sua vida. Isso equivale o mesmo na vida espiritual. Mas, devido ao tempo, pelo conhecimento que vocês receberam, todos poderiam ser mestres. Poderiam ser mestres. É o que creio aqui efetivamente é o sentido dessa palavra. Passou 5, 6, 7, 8 anos, você esteve aqui conosco, vocês têm estado, eu tenho estado aqui todo esse tempo. Se eu ainda não tenho a capacidade de ser um mestre, eu deveria, não que eu deva ser um mestre, mas eu poderia ser pelo tempo decorrido. Eu conheço os fundamentos das verdades do Senhor, ou pelo menos deveríamos conhecer. E não só os fundamentos, porque senão nós seremos cabeções andando por aí. Pergunta o versículo, irmão. Fala aí. Salmo 113, 4, aí você repete. Me fala o que diz o livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios. O que ele diz a respeito do que diz aí? Você vai, mata a pau. Aí você sai lá na rua, passa a mesma experiência que os coríntios passaram, você naufraga. Você só teve conhecimento, você não foi acompanhado pela fé necessária e pela prática da vida cristã normal. Então, você muito conhecimento e pouco viver real. Né? No versículo 13 ainda diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Como eu falei para os irmãos, porque é criança. Você não pode exigir de uma criança que ela tenha discernimento. A gente vive tutoriando: ó, menino, não vai na beira que você vai cair do prédio aqui, não vai ali na beira que você vai cair no buraco, não põe a mão nisso que está quente. O meu neto tem frequentado lá em casa. Fernanda, fica ali, não fica nisso aí no YouTube que não é bom para você. Você tem que direcionar ele, né? Você tem que direcionar toda criança assim. Decorrido o tempo, o que o Senhor esperava de nós? Que tem que ficar dizendo para mim, ou para o Orlando, ou para quem quer que seja dos que estão aqui: não faça isso, não pule mais ali, não faça aquilo, olha como você se comportou aí na rua, olha o que você falou para o cara, que absurdo, parece que você nunca esteve aqui conosco, nunca falei nada contigo. Ou seja, você tem todo o conhecimento, mas você não consegue colocar isso na prática, e você se torna uma criança. Então você pode se tornar uma criança porque você não tem o conhecimento, o que no nosso caso aqui, creio que não seja efetivamente o grande problema, né? A gente tem recebido muito da palavra do Senhor, mas às vezes a gente ainda tropeça, porque a nossa vida ainda não está num nível de fé suficiente para poder praticar. E esse é um dos primeiros elementos que, juntamente com a questão do conhecimento, né? Porque a palavra fala que eles não conseguiram reter o conhecimento, teve que de novo ensinar eles. Mas o que eu estou querendo frisar para os irmãos é que não basta apenas ter o conhecimento. Se você não tiver os dons exercitados pela fé, você também não vai conseguir superar. Esse é um ponto que a gente precisa atentar. A nossa vida tem que ser equilibrada. Se a gente perceber que a gente apenas cresce no conhecimento e não é acompanhado pela fé, isso não é bom, isso não é certo, e é muito estranho um cristão que vive sem fé. E a fé é justamente, ela se manifesta na nossa vida, ela cresce em nós, na medida que nós somos expostos a circunstâncias na nossa vida, que demandam um determinado tipo de comportamento. Em que não é para você entrar em desespero, não é para você se afligir demais, é para você aprender a esperar no Senhor. Então o Senhor traz uma circunstância na sua vida, ou te propõe coisas que você deve fazer dentro do contexto do reino, e você não faz baseado na fé, você faz baseado nas suas competências, faz baseado nas suas habilidades, ou deixa de fazer porque você não tem fé, apesar de que você sabe. Não, mas Deus disse que
Se você fizer tal coisa, Ele está contigo. Sede fortes e corajosos, vai lá e toma essa terra. Pô, mas eu estou com medo. Não teve fé suficiente para acompanhar a ordenança do Senhor e não entrou na boa terra. Não porque Deus não quisesse, você não teve fé para isso, para entrar lá. Então, se a nossa vida, o conhecimento que nós adquirimos, não é acompanhado juntamente com a fé necessária, e obviamente, se você diz ter fé, mas não conhece a palavra de Deus, ou seja, a vontade dele, a sua fé vai ser uma fé estranha, porque você vai começar a acreditar em coisas que não são boas. Tem gente que assim, eu acredito, tem fé que isso vai dar certo. Fé no quê? Não sei, mas tem fé que vai dar certo. A gente, quando diz que tem fé, é baseado naquilo que a palavra de Deus afirma. Eu tenho fé nas coisas que Deus afirma, mas não tenho fé naquilo que Ele não afirma. Não, se Deus quiser, as coisas vão acontecer assim. Pô, mas na Bíblia não diz nada sobre isso. Eu não tenho essa mesma fé que você, para garantir que isso aqui vai acontecer do jeito que você está falando. Então, essas coisas têm que caminhar. E nós vamos ver nos versículos de capítulo 6, de 1 a 3, eu estou fazendo esse preâmbulo, porque depois é uma questão mais conceitual, eu vou expor aos irmãos, mas enfim, a gente precisa entender esse cenário e essa questão que está colocada aqui. No versículo 14, ainda fala, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, então os irmãos percebem, que não adianta você querer comer o alimento sólido, se você não tem prática. E o alimento sólido vem na medida que você pratica a fé. Porque o alimento sólido vai te dar então os fundamentos das verdades para que você possa ter uma fé saudável, viva e eficaz. Uma fé que opera, que traz transformação, que traz aquilo que Deus quer para esse mundo, né? E que prepara os irmãos para a volta do Senhor. É para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Então, a nossa faculdade mental, ela de fato se consolida, e o conhecimento do Senhor se consolida em nós, quando pela prática a gente vive a palavra de Deus no nosso dia a dia. Se a gente vem aqui, acha as mensagens e os estudos maravilhosos, e são, mas quando você sai daqui, entra no carro, mal dá tempo de chegar na sua casa, você já está esquecendo do que você tem ouvido, e a sua vida volta ao normal, vira a chave, fecha a porta de casa, e aquilo de alguma forma não tem nada, nenhum sabor que fica em você, nenhuma inspiração, nenhum sentimento para aquela semana, para te levar à compreensão e eventualmente se colocar, Senhor, me usa na tua palavra, né? Me usa segundo tudo que tu tens me mostrado. Já pensou se o Senhor mostrar para nós tudo que Ele tem mostrado e a gente não operar nada dentro do contexto da obra de Deus, não consegue dar um fruto dentro do reino? Nem no reino, no que tange a edificação da igreja, nem na sua própria vida. Alguma coisa está errada. De fato, com os hebreus, alguma coisa estava errada na vida deles. E a gente, quando lê esse livro, não dá para sair, sabe, desse ponto e passar e vamos para os próximos. Está tudo certo comigo, não tem problema algum. Segue em frente, esses são 2 capítulos aqui difíceis, um versículo complicado, mas logo logo a coisa clareia. E eu volto à minha zona de conforto. O que é que tem mais aí para a gente ouvir? Tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sem o que nós não podemos, fazer nada. Se você não é capaz de discernir o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, o que é que se pode entregar na sua mão que você pode fazer corretamente? É criança. Você vai entregar o cuidado da sua casa? Estou saindo de casa, vou deixar meu neto lá tocar e cuida da casa para o vovô, tá bom? Eu vou ter que dar uma saidinha aí, tudo certo? Eu vou estar lá, não sei o que vai estar acontecendo lá dentro. Eu não sei o que vai estar acontecendo, vai ser bem complexo, né, meu irmão? Coisas estressantes podem acontecer lá. Mesma coisa conosco, irmãos. Se a gente não tiver crescimento, o que é que o Senhor pode confiar a nós, na sua igreja? Quando a gente fala, o Senhor está nos encorajando a cuidar dos irmãos, um olhar pelo outro. Bom, se for criança um olhando pelo outro, dá no que a gente já conhece. Se junta é para correria, bateção de cabeça, virar cadeira, se sujar, fazer coisas, fazer as peraltices de criança. Mas ser entrega
para pessoas maduras, o que ele quer, a gente sabe o que tem que fazer. Servo bom e fiel, né? Sim. Foi entregue, ele sabia o que ele deveria fazer e ele fez o que tinha que ser feito. E pela fé, a colheita dele multiplicou. A 10, a 100 por 1. E o seu Senhor, quando voltou, o galardoou. Nós vamos olhar agora no capítulo 6. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, e a gente vai tentando aqui desenvolver um pouco também essa questão. Versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, não sei se ressalta aos olhos dos irmãos, mas enfim, a leitura mais acurada nos leva a perceber que tem 6 questões colocadas aqui. Essas 6 questões, né, primeiro, não lançar base de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tem 6 itens aqui. Esses itens foram agrupados 2 a 2. Ele fala um e outro, depois ele abre mais um e outro, mais um e outro, até fechar. São 3 grupos de 2 aqui, né? E aqui tem uma questão também bastante interessante, né? Que ele abre aqui falando, deixemo-nos levar. Além de tudo, né, irmãos, quando nós lemos esses 3 versículos, veja bem, né? A gente tem que ter equilíbrio para entender as coisas, senão alguém pode sair daqui torto, né? E falar, bom, quer dizer que então nada disso é importante, deixa para trás, eu não entendi sobre a salvação, eu não entendi sobre a doutrina de Cristo, eu não entendi sobre arrependimento, nem sei o que é obra morta, da fé eu sei um pouco, o batismo é o que eu vejo aí que os irmãos estão fazendo, quanto à ressurreição tenho minhas dúvidas, não sei muito bem como é que isso aí vai acontecer, e do juízo eterno eu quero ficar do lado bom desse juízo, tá bom? Isso aí dá para passar de ano? Tudo bem? Será que eu posso falar para outros desse evangelho e apresentar os rudimentos aqui está falando, porque esses são os rudimentos. Será que eu consigo falar a respeito disso um pouquinho? Um pouquinho, pelo menos corretamente no pouquinho. Precisa estar fazer um estudo sistemático, profundo. Mas o que eu estou comentando aqui, já nesse versículo 1 do capítulo 6, que isso foi considerado pelo escritor com respeito aos hebreus como o básico, né? É o básico. Espera-se que todo cristão entendam esses 6 elementos que estão aqui e tenha convicção, entenda que é por intermédio dessa base é que Deus vem e constrói todo o resto do edifício. Se você não tem essa base lançada corretamente, alguém te indagar sobre a sua fé e você não é capaz de explicar a sua fé e a origem dela, não sei, acho que o primeiro vento que tiver aí, vai você com o seu ensinamento e a tua experiência e vai cair, vai sofrer. Você não conseguiu consolidar os elementos básicos da sua fé. Então, eu desafio um pouco aí os irmãos, né? Depois a ler com um pouco mais até de calma isso daqui e fazer o seu checklist interno, né? Desses 6 elementos, que são considerados elementos de criança, de quais deles eu já posso dizer que passei, pelo menos no básico, né? Eu sei me posicionar com relação a eles. Vamos para o que é mais sólido aí. O que tem de sólido aí? Tem muita coisa, né? A gente já recebeu muito elemento sólido. Mas se você atropelou e quanto a isso você não entendeu, fica difícil. Quando ele fala, deixemos-nos levar, portanto, ele estabelece um olhar para frente, né? Quando alguém fala, vou levar, deixemos-nos levar, olha, eu quero avançar,
Ao mesmo tempo que eu quero avançar, preciso ter claro para onde eu tenho que ir. E aqui ele deixa claro aquilo que você já deveria ter consolidado pelo tempo decorrido, e que daqui para frente não há mais necessidade de você ficar discutindo. Por exemplo, quando ele fala assim, base de arrependimento. Será que a gente tem dúvidas de que sem arrependimento não há salvação? Porque o fundamento da salvação é que você tem que se arrepender das obras mortas. O que você fazia, o que você praticava, o que você valorava, o que te alegrava, as coisas que tomavam teu coração, as coisas erradas, inclusive, que muitas vezes também tomavam e traziam prazer ao homem pecaminoso, produziam que tipo de obras? Obras mortas, com as quais, obviamente, é impossível agradar a Deus. Por isso que a pessoa que não tem compreensão adequada de quem é Deus, do que Ele requer de nós, do que é o plano da salvação, ainda que ela faça até muito boas obras também, ela não encontra espaço para poder alcançar efetivamente a salvação, né? Outra questão é da fé em Deus. Irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. É como uma demanda íntima e interior de Deus, nós sermos provados na nossa fé, para que nós conheçamos efetivamente o nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é versículo bíblico, não sou eu que estou dizendo. Se você vai fazer as coisas para o Senhor, e você fala, isso eu já sei como é que faz, aquilo eu sei como é que faz, aqui a parte do som já dominei, a parte dos estudos deixa comigo que eu sou bom nisso. Vamos pregar o evangelho e vamos organizar, eu tenho minhas competências e habilidades. Isso requeriu o que de fé de você? Está tudo no domínio do homem? A verdadeira obra de Deus é aquela que se manifesta através de eventos e fatos poderosos, assim como foi a nossa salvação. O povo de Israel se livrou do Egito por intermédio da fé. Moisés creu naquilo que o Senhor falou para ele, e baseado nessa fé, ele foi lá e desafiou um gigante que era o faraó. Seguindo a orientação de Deus, ele falou, cruza o mar, cruza as águas, tem que ter fé. Talvez eu desse a paradinha e falar no fim da fila, os que vão vocês primeiro, eu vejo o que está acontecendo, se der certo eu sigo na... Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque as ações e as obras de Deus são espirituais, são lá do alto, estão prontas e preparadas para que nós as executemos, mas exigem fé da nossa parte, senão ficaria dentro da competência humana. E pelo que aqui dá a se entender, eles estavam sendo admoestados até com relação a esses fundamentos. Então, aconteceram coisas na vida dos irmãos lá. Quando eu falei para vocês que os nossos irmãos hebreus, os nossos irmãos judeus, parte do que está sendo admoestado aqui para eles, batismo, imposição de mãos, fé, esperança na ressurreição, juízo eterno, esses elementos já eram da prática judaica, mesmo antes de Cristo. É como eu falei, vocês acham que Moisés falou o que falou para Faraó, foi lá para frente, fez o que fez, com Abraão, fez o que fez, levar seu filho a ser sacrificado, se ele não tivesse fé, que Deus seria capaz de trazê-lo à vida novamente? A fé já era um elemento da vida do povo judeu. A esperança da ressurreição tem até seitas, né? Os que acreditavam na ressurreição e os que não acreditavam na ressurreição. Então, esses elementos, irmãos, já faziam parte, de certa forma, da dinâmica religiosa deles. Quando eles adentram para dentro do cristianismo, são salvos, maravilhoso, receberam aquilo que lhes era de direito e o Senhor havia prometido, entraram com o pé direito. Mas, muito provavelmente, por serem esses os elementos que já lhes era comum, eles se retiveram neles e ficaram rodando em volta disso. E como resultado eles não avançaram. E pior do que isso, por fim acabaram perdendo até isso. Interessante, né? Até o que lhes havia sido dado, eles perderam. Porque a palavra fala, ó, vocês estão tendo que voltar aqui aos oráculos. Sobre isso nós já falamos. Isso já fazia parte da fé de vocês. Mas talvez por isso mesmo, vocês ficaram rodando nisso e não deixaram de tomar o leitinho. Que isso era considerado leitinho. Isso é considerado conhecimento básico.
Será que algum de nós está preso ainda nos fundamentos básicos da salvação e fala, ó, tudo isso aqui, irmão, fica tranquilo, não é por ostentação ou nenhum tipo de arrogância, eu já domino isso daí, eu já entendi isso daí, eu sei isso daí. Aí a pergunta vem, você avançou para os próximos? Você foi adiante? Você foi adiante nos oráculos do Senhor? Você foi adiante na prática da tua vida cristã? E realmente, no momento que a vida te apertou, você reagiu com fé, segundo tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado e tem te falado? Senão você acaba regredindo, né? Acaba regredindo. Quando fala, tudo isso faremos se Deus permitir, é óbvio que Deus quer que nós avancemos, mas mais uma vez, coloca isso na ótica da nossa dependência do Senhor. Você vai fazer tudo o que o Senhor está dizendo que você tem que fazer, mas se Ele permitir. Se Ele permitir. E se você tiver fé, e se você crer no que Ele tem falado, o que vai exigir de você confiança no Senhor muitas vezes, em momentos em que você não tem na sua mão os elementos que garantam aquilo que a fé indica que você deveria ter. Coisas que, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de trabalho, circunstâncias na sua vida, circunstâncias na igreja, que demandam fé prática na sua vida, fé concreta na sua vida. Não está na sua mão, as coisas não acontecem do jeito que você queria, não vão para o lado que você espera, não é da forma que você imagina, mas a palavra dá a direção e você tem fé no Senhor. Fala, Senhor, eu vou perseverar e eu vou seguir o que o Senhor está me pedindo. Se é por aqui, está difícil, está duro, está complexo, eu não estou vendo saída, eu não sei do outro lado do mar qual é a ponta onde vai dar, mas eu vou entrar. Essa disposição nossa é a disposição de quem já começou a amadurecer, né? Você não pode exigir nada disso de uma criança. Eu percebo isso nitidamente. A experiência que estou tendo ali com o meu neto é muito própria nesse momento aqui. Porque não adianta exigir nada dele. Ele não consegue ver um palmo direito muito claro à frente. Ele precisa ser tutoriado. Mas nós, irmãos, esperamos que nós tenhamos ultrapassado, que o Senhor possa nos ajudar a tutelar experiências mais complexas, né? Que demandem mais da nossa fé, para que no dia que Ele voltar, ou no dia que nós formos comparecer perante o Senhor, nós sejamos pessoas amadurecidas. E para isso, sem fé você não vai conseguir, e sem entendimento da palavra muito menos ainda. Eu acabei falando porque eu escrevi, mas estava comigo já essa palavra, né? Já estava aqui comigo. Então nós temos que nos deixar entregar ao Senhor, né? Nós temos que ter essa entrega, né? Deixemos-nos levar. Esse caminho, irmãos, o Miguel cresce não porque ele precisa fazer qualquer esforço, né, Miguel? Não precisa de esforço. Basta que o pai e mãe, né, coloque ele no caminho, alimente, e o Miguel vai chegar naquele ponto em que ele também vai poder começar a tomar as primeiras decisões dele, vai ter um pouco mais de liberdade, progressivamente o pai e a mãe vão dando mais liberdade, até falar, ele já está pronto. Então, assim acontece conosco. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, não é você sair daqui e falar, olha, eu tenho que fazer então um monte de coisa, hein? Não é uma questão de fazer um monte de coisa. Deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. Simplesmente não coloque coisas que venham atrapalhar a sua vida cristã, que venham impedir você de crescer. Se livra. No caso aqui, o sentimento que eu ganhei do Senhor é que os irmãos nossos lá do passado, eles não conseguiram tirar de lado algo que era bíblico, mas era próprio de uma determinada etapa, que é o leitinho, que são esses fundamentos, e ficaram rodando em volta deles. Com isso eles enfraqueceram. Quando veio a perseguição, você não consegue pedir uma criança que resista a uma pressão enorme. E eles na fé começaram a naufragar. E o escritor de Hebreus vem aqui explicar tudo de novo para eles. E mais ainda, admoestá-los, a gente vai ver no capítulo 6, das consequências de você não conseguir avançar de forma compatível com a sua maturidade cronológica e o conhecimento da palavra e a aplicação prática na nossa vida.
Então, esse crescimento espiritual que se espera e que acontece aqui é decorrência natural de uma vida cristã normal. Se você está vivendo uma vida cristã normal, você vai progredir, vai avançar. Ainda que às vezes você tem que parar para fazer algum cheque, né? Como eu acabei de falar para os irmãos, será que, em que ponto que eu estou? Será que eu fiquei para trás? Minha cabeça está bem grande, eu já conheço aqui trocentos mil capítulos, versículos, já fiz estudo de vários livros, já li vários livros, já li a Bíblia umas 4, 5 vezes. Tá bom, na tua prática de vida cristã, isso acompanhou proporcionalmente? Essa é uma pergunta para cada um de nós, é para mim. Mas se a gente fizer lá no nosso interior, é capaz que a nossa resposta, a minha pelo menos, vai ser: Senhor, eu acho que não, ainda não está na proporção correta. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter um crescimento e uma vida cristã normal. Me ajuda a ser um cristão normal. O que é normal? É receber o genuíno leite da palavra, crescer para o próximo estágio, comer a batidinha, começar a comer o alimento sólido, começar a comer o alimento, de maior valor energético, para poder trabalhar apesar de ter calorias o dia todo, né? Nós temos, a palavra vem vindo e nos suprindo na medida da necessidade daquilo que Deus tem incumbido e vai incumbir a cada um de nós. Essa questão relacionada às obras mortas, obviamente que quando nós cruzamos o limiar, para dentro do reino de Deus, saímos do reino das trevas, passamos para o reino do Filho da Luz, nós deixamos para trás, e essa é a expectativa, toda aquela coisa ruim que fica atrás da gente, que acompanhou a nossa vida. Então, obras mortas, aquelas lá. Essa espero que a gente tenha conseguido se livrar da maior parte delas, se não da totalidade delas. Às vezes ainda tem coisas que amarram você. Mas por outro lado, já dentro da jornada cristã, toda obra feita para Deus, sem Deus, também é uma obra morta. Então, talvez esse para nós seja o problema mais delicado nesse momento da nossa prática cristã. Se o que nós estamos fazendo de modo prático tem sido acompanhado da fé e da dependência do Senhor, ou nós já estamos no piloto automático. Eu li, acho que está certo, é só seguir em frente. A gente viu que o contato íntimo com Deus, próprio Senhor Jesus, ele mantinha contato contínuo com o Pai. Ele subiu o monte para orar, ele entregava ao Pai, ele clamava, ele perguntava, ele questionava. Não que ele não soubesse, como também provavelmente muitos de nós saibamos alguma coisa com relação à palavra. Mas quantas vezes a gente pergunta e em vez de perguntar, a gente pisa no acelerador e vai em frente? Às vezes até acontece, dá certo, você faz alguma coisa que é boa para você, para a tua vida cristã, para a igreja, mas a pergunta fica: teve a chancela do Espírito? Foi acompanhado de fé ou da tua capacidade e competência humana? Eu acho que sim. Não conta para Deus. Ali na lista, os seus méritos, o seu galardão, não conta. Quanto tempo a gente vai passar acumulando obras que não contam? É boa obra, chama um escoteiro aí. Ele atravessa as velhinhas no sinal, ele ajuda e vai fazer visita aos necessitados, ele pratica coisas adequadas, é bom exemplo na escola. Vê se o escoteiro vai receber galardão. Isso não é obra de escoteiro, irmãos. Isso é obra da fé, da dependência do Senhor. Várias partes da Bíblia, várias, inúmeras, tratam sobre essa questão da fé. E o próprio livro de Hebreus, isso que eu estou falando para os irmãos e assim reiterando, ele exaustivamente fala sobre isso. Eu vou ler aqui para os irmãos, só para que os irmãos tenham a sensação da própria palavra. Hebreus 4, 2 fala: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Perceberem? Se não é acompanhado pela fé, não aproveitou.
É duro você fazer alguma coisa. Quem trabalhou, talvez já tenha passado essa experiência. Você acha que aquela pessoa que é seu chefe quer de você determinadas coisas, aí você se esforça muito, faz aquilo lá, você se esforça e apresenta: olha, fiz um trabalho aqui sensacional, eu acho que vai ser muito útil aqui na empresa. Aí ele olha e fala: olha, eu acho que isso não tem proveito aqui não. Não para vocês, porque eu já passei por isso. Você volta acabado. Eu volto acabado. Eu perdi meu tempo. Gastei tanto tempo avaliando isso aqui, montando planilhas, exercitando raciocínio. Irmãos, a mesma coisa. Aqui é o versículo, capítulo 4 de Hebreus. A palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ou seja, se você escuta a palavra aqui e ela não é acompanhada pela fé, não tem proveito. Quantas coisas a gente já fez que não tem proveito? Poucas, muitas. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Ou seja, nós temos recebido muitas promessas. Sim. Do reino, da volta do Senhor, de galardão, de recompensa, de não só ser salvo, mas reinar, que é algo que está um pouco mais à frente, né? Salvo, já fomos, vamos reinar? Isso depende de onde você vai ficar lá no reino, né? Que momento você vai adentrar esse reino? Você vai adentrar lá, mas em que momento? E aqui foi. Mas imitadores daqueles que pela fé, e a gente tem os exemplos daqueles que pela fé fizeram o que deveriam ter feito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A gente acompanhou Paulo aí por diversos capítulos em Atos, a gente viu que pela fé, o que ele fez foi pela fé, porque humanamente é impossível, e ele tem o galardão dele. Ele fala: correr a carreira. Hebreus capítulo 10, 22 ainda fala: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Plena certeza de fé. Não duvidarmos daquilo que o Senhor tem falado. Claro, falado na palavra, né? Nós não vamos aqui confiar naquilo que é conjectura de homens, naquilo que são suposições ou hipóteses. Nossas hipóteses podem estar erradas. O Senhor não endossa hipóteses, não endossa conjecturas ou possibilidades que não estão claramente delineadas. Porque quando a gente vai para o campo da revelação, até irmão que tem uma revelação, eu não sei, revelação muitos têm. Se não está escrito, hoje em dia eu sou muito pé para trás, né, nesse sentido. Está escrito, eu confio 100%. Revelações eu tenho meus receios, tem que ser provado, né? Hebreus 10, 39 também fala: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. No 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Isso se aplica totalmente à circunstância que estava acontecendo com os irmãos. Por que aconteceu? A pressão veio, o que eles falaram? Ó, o que a gente está fazendo aqui, que é o leitinho, o beabá, desses 6 itens, do versículo, capítulo 6, de 1 a 3, isso a gente já fazia lá também. Tinha batismos, abluções, os judeus praticavam batismos, tinham fé, tinha esperança na vinda do Messias, esperança na ressurreição. A gente já praticava isso aqui. Com essa perseguição que está aqui, deixa eu fazer minha mala. Eu vou dar uma ré aqui, porque para vivenciar isso aqui, eu não preciso estar morrendo aqui por conta disso. Deixa eu dar ré e voltar lá, mais confortável. Mas Hebreus capítulo 10 fala: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, essa questão, irmãos, se a gente olhar todas as experiências dos heróis da fé, dos apóstolos, dos grandes irmãos, não há história de retrocesso nos heróis da fé, apenas de avanço. Deus é um Deus que avança. Amém. Avança no tempo, avança nos seus planos, avança no seu propósito. Isso é a nossa garantia de que Ele não está dando ré em nenhuma das suas promessas, não está ganhando tempo, pelo contrário, Ele está remindo o tempo, e nós somos chamados a remir o tempo, baseados na fé. Hebreus 12, versículo 2, também fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O Senhor suportou o sofrimento porque havia uma promessa, é o que fala aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual que era a alegria do Senhor? Ver a sua vida multiplicada naqueles que foram escolhidos e entregues pelo Pai na mão dele. Ver a igreja ser formada, ver o fruto do seu penoso trabalho. Essa era a alegria do Senhor. Baseado nessa alegria que estava proposta, ele aceitou sofrimentos. A gente quer as alegrias, mas a gente evita os sofrimentos. Eu não estou dizendo que a gente deva procurar sofrimento. Pode ficar tranquilo, os sofrimentos virão sobre a sua vida. Virão. O que muda é a forma como você vai encarar isso. Se você é uma pessoa que não conhece o Senhor, você vai fugir da cruz. Se você conhece o Senhor, você vai pedir para Ele: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Até o filho pediu. E eu pediria, eu peço, a coisa aperta, a primeira coisa que eu falo: Senhor, me ajuda, me tira dessa situação, me muda desse lugar de trabalho, me dá uma solução de saúde, me faz isso, me faz aquilo, minha filha, meus netos, tudo a gente coloca dentro do Senhor. Mas algumas talvez a gente tenha que sofrer. E Ele vai dizer, Ele vai mostrar: aguarde. E essa é a prova da nossa fé. A gente aprender a aguardar e esperar, até que Ele passe ou não esse cálice que vem sobre nós. Aqui tem várias questões relacionadas à imposição de mãos, apenas para situar os irmãos, né, que não só os judeus as praticavam, porque quando um rei era empossado, o profeta ou o sumo sacerdote vinha e impunha a mão sobre o rei, né, e falava as palavras adequadas para que ele pudesse ser empossado naquelas responsabilidades que lhes cabiam. A imposição de mãos, ela também é uma prática cristã, conforme relatado em Marcos 16, 18, dizendo que pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera lhes acontecer ou beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, a imposição de mãos é um dom dado e um poder dado com a autoridade de Deus aos cristãos em determinadas circunstâncias para operar aquilo que Deus deseja que seja feito. Não é para você fundar uma igreja, abrir as portas e começar a curar, para criar uma igreja da cura poderosa, igreja das mãos sagradas. Não é para isso. É apenas a disponibilidade do seu corpo, da sua pessoa, com a autoridade que Deus confere, mediante a fé, quando Ele indicar, para que determinadas obras sejam realizadas. Atos, capítulo 28, 8 também fala que aconteceu de achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, orando, impôs as mãos e o curou. Simples, sem anúncio, sem muito confete, alarde. Paulo vem vindo aí, vem grande profeta, grande curador sobre essa cidade, sobre essa ilha, sobre essa casa, chama todo mundo, escreve. Foi lá, orou, pôs a mão, né? Pôs a mão. A irmã Paulinha casou. Os irmãos impuseram sua mão sobre ela com a autoridade do Senhor, porque ela estava adotando um sacramento bíblico, que é o casamento. Então, digno de bênção, você pode impor sua mão sobre a pessoa. A palavra fala, porém, que a gente nunca deve impor as mãos precipitadamente sobre ninguém, por outro lado, sem saber qual é a situação dele. Né? O irmão tal está com um problema, vamos lá, vamos orar por ele, impor as mãos. Espera aí, primeiro vamos entender como é que ele chegou no ponto em que chegou e o que aconteceu na vida dele, antes da gente impor as mãos sobre ele, antes até de orar sobre a pessoa, pela pessoa. Precisamos entender o que aconteceu, para não nos tornarmos participantes das más obras que eventualmente a pessoa tenha praticado. 1 Timóteo 4,14 também fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério.
Muitas vezes irmãos que estão no nosso meio, vão mudar de cidade, vão para algum determinado lugar, vão para uma campanha missionária, você fala, vamos orar pelo irmão, vamos orar, vamos levantar as nossas mãos por ele. Certamente o Senhor nos dá autoridade, autonomia e discernimento, que se aquela obra é segundo a vontade de Deus, nós podemos nos identificar com ela e orar e pôr as mãos, confirmando com autoridade que aquilo procede do Senhor e que vai seguir nas bênçãos do Senhor. A questão de ressurreição dos mortos e juízo eterno, né, são fatores também que são essenciais, sem os quais a sua fé não é madura. Se você não conseguir entender que há ressurreição dos mortos, Paulo falou, olha, se Cristo não ressuscitou, se a gente não vai ressuscitar, pode parar, larga tudo, esquece essa história, tudo é vão, eu vou para outro lado, eu vou para outro caminho, eu vou fazer outra coisa. Eu estou aqui porque eu acredito nesse Senhor, e além de acreditar nele, eu acredito na ressurreição dos mortos. Baseado nessa fé, os irmãos puderam entender o que aconteceu com Jesus depois de ele ter sido crucificado e apareceu ressurreto. Então a gente tem que ter claro isso. Quando as pessoas nos indagam da nossa fé, da gente poder dizer, olha, eu acredito na ressurreição dos mortos. Você não? Eu acredito, eu espero ser ressuscitado, se eu vier a morrer, dado momento aí na história, quando Deus cumprir e fechar esse tempo, eu espero ser ressuscitado. E o juízo também, né? Se não há juízo, vale tudo, né? Sem lei, como é que é, Alex? É complicado, né? Tudo é lícito, né? Cada um faz o que quer, da forma que quer, no momento que acha oportuno. É uma loucura, irmãos. Sem lei é uma loucura. É uma loucura. A sociedade humana ela não se sustenta sem lei. E não há juízo sem o estabelecimento do parâmetro do juízo. Se não há algo que diga o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, e o que se espera de nós, com base no que você vai ser julgado? Deus vai julgar você baseado no quê? Mas você não me falou nunca nada, não sabia. Então a Bíblia é base para o estabelecimento do juízo de Deus. Nós acreditamos nisso. 1 Coríntios 15, 14, como eu falei para os irmãos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós estamos de bobeira. Né? 15, 14. Então nós devemos saber disso, ter muito claro, ainda que haja muitos pormenores, primeira ressurreição, segunda ressurreição, reinar, não reinar. Gente, detalhes são maravilhosos, mas o essencial é que, se morrermos, nós vamos ressuscitar, e que todos comparecerão perante o Senhor. Disso ninguém escapará. Deus é justo, né? E no verso 6, como eu já havia comentado com os irmãos, né? Que tem a palavra que diz, isto faremos se Deus permitir. Isso é uma exortação, né, irmãos? Nós não duvidamos que Deus queira, mas nós temos que aguardar que Ele opere na nossa vida, senão a gente vai sair da frente, operando sem fé e sem a ordenança direta de Deus. A arca vai cair, corre lá. Eu não mandei. Davi comeu dos pães da proposição, mas Deus certamente lhe havia dito, pode ir lá. Sem a ordenança de Deus, é melhor se recolher. Bom, eu percebi, irmãos, nesse período que eu me debrucei nisso, essas três questões, né? Nós temos que receber o ensino da palavra, nós temos que ter fé, e fé também é algo que é dom de Deus. Não imagine que você tenha fé, você precisa pedir pela fé, para você poder fazer as coisas da fé, para que Deus possa aceitar. É assim que funciona o nosso Deus. Você entendeu? Eu entendi. Você quer fazer? Quero fazer. Você tem fé? Não sei. Então peça a Deus, que a todos dá generosamente. E aí faça, baseado na fé. Mesmo no escuro, mesmo sem ver a porta,
mesmo sem saber para onde você vai. Faça o que Deus está dizendo. E terceiro, cuide para que o seu histórico de vida pregressa, as suas tradições, seus costumes religiosos, aquilo que é o seu histórico, não se confunda com essa nova vida que você tem e te leve a retroceder no momento de provação. Porque os nossos irmãos judeus, naquele momento, eles cogitavam em retroceder, porque eles não dinamitaram a ponte depois que passaram para a vida cristã, né? A minha mãe, ela falava assim para mim, eu estava para casar com a Fernanda, ela falava assim, ó, a história é a seguinte, se atravessou para o outro lado, essa ponte aqui está dinamitada, você não volta mais aqui para casa para dormir aqui quando você tiver a sua mulher, você quer me visitar, pode vir, quer vir aqui, tudo bem, mas a sua esposa, você resolve os seus problemas com ela. Eu não vou aceitar a separação e você voltar aqui para casa. Você vai e acerta a sua vida com ela. De certa forma, irmãos, uma analogia muito tosca, mas nós cruzamos cada dia um trecho dessa jornada. Cruzamos o Jordão, cruzamos o Mar Vermelho, cruzamos as terras áridas, avançamos. Não voltem, irmãos. Não voltem, nós não podemos voltar. Não é para voltar. Mas eu passei por lá, era bom, e é prática cristã também. Eu vou voltar, porque lá aquele grupo parece que é um pouco mais calmo. Vocês são tensos aqui. A gente sai tenso das reuniões, não tem um... Não volte, irmãos. Não volte. Depois que Deus te deu claridade, clareza, você já avançou, não retroceda. Não retroceda. Não fique nas mesmas verdades. Agora, olha, eu conheço sobre fé, batismo, imposição de mão, ressurreição, juízo eterno. Nós vamos aqui aprofundar esse assunto até a última gota, até o dia do Senhor voltar. Errado. Isso aqui é só a base. Você não vai construir o resto. Você vai abrir uma igreja para ficar baseado nisso. E eu não vou apontar lá para fora, porque lá fora está cheio desses exemplos, a gente nem precisa falar, e para apontar para lá não resolve nada para nós. O que resolve para nós é a gente perceber se a gente não parou na nossa experiência cristã, em algum ponto dessa história, um ponto que é confortável para nós, né? Eu já conheci sobre isso, já sei, me sinto bem, eu acho que está bom, e eu acho que é o suficiente para eu chegar lá no fim e ainda conseguir dar uma entrada, né? Eu vou conseguir. Irmãos, a jornada cristã ela não cessa, ela não se interrompe, ela não para, ela é contínua, é para frente. E às vezes a gente para no tempo. E se a gente para no tempo, a gente perde. É o que a palavra está nos mostrando aqui. Os irmãos pararam nisso, porque eles eram próprios e era costumeiro. E talvez tenham achado que nisso era suficiente. Isso não foi suficiente para sustentá-lo. Alguém que quer crescer, só pode crescer tomando leite até uma determinada fase da sua vida. Depois de passar dessa fase, se você continuar tomando leite, você vai adoecer. E se você já andar, vai provar que você não vai nem conseguir andar, você vai se tornar uma pessoa fraca. E não vai nem levantar da cama, e vai adoecer. Então, só dá para ir para frente, irmãos. Cada vez que você dá um passo à frente, o alimento é mais sólido. A demanda aumenta. Mas a graça de Deus nos acompanha, não depende de nós. Nós temos que ter a disposição. Senhor, eu tenho disposição para essa jornada. Venha comigo, esteja comigo, me leva pelos teus caminhos. Me dá da tua fé. Eu não tenho fé, Senhor. Muitas vezes eu já me abro, Senhor, eu estou acompanhando a ideia. Eu não tenho fé. Mas se o Senhor me der fé, eu vou avançar. Porque também avançar sem fé não vai contar, irmãos, não se engane, não perca tempo, é ruim perder tempo, né? É ruim perder tempo, quando você percebe que você perdeu tempo na sua vida, você tem que voltar para refazer, e era o que estava acontecendo com eles, o autor estava tendo que refazer os fundamentos, que eles já tinham recebido. Então, ensino, prática de fé, e se desvencilhar das experiências que nós já passamos e consolidamos para que possamos avançar para experiências maiores. Amém.